Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos hoje trabalhar com as aulas 17 e 18, setor B, ok? Continuação de ligação covalente, nós vimos esse conteúdo da aula anterior, tá? Agora vamos complementar trabalhando com outro tipo de ligação, ainda dentro da covalente, chamada ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada, ok? Então vamos lá, aulas 17 e 18. Bom, para a gente relembrar, né, já vimos essa tabela, mas ó, o hidrogênio tem um elétron de valência, faz uma ligação, estabiliza igual ao hélio. Os halogênios têm 7 elétrons de valência, faz uma ligação, sobraram 3 pares. Esses pares de elétrons que sobraram, que agora vão ser utilizados na ligação que a gente vai trabalhar hoje, tá? Calcogênio tem 6 elétrons de valência, faz 2 ligações, ou 2 simples ou uma dupla, sobram 2 pares de elétrons não compartilhados. Serão esses elétrons que serão utilizados. Família 15, 5 elétrons, faz 3 ligações, 3 simples, uma simples e uma dupla ou uma tripla. Sobrou um par de elétrons, esse par de elétrons será utilizado na próxima ligação, que a gente vai ver agora. Família 14 tem 4 elétrons de valência, faz 4 ligações, 4 simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, uma simples e uma tripla. Não sobra par de elétron no átomo central, portanto não vai poder fazer a ligação que a gente vai ver hoje, que é chamada de dativa ou coordenada. Tá? Então, para a gente comparar, a ligação covalente normal ocorre quando cada átomo que for fazer a ligação entrar com um elétron. Na ligação covalente dativa ou coordenada, ela continua sendo uma ligação covalente, só que agora o par de elétron compartilhado, ok? Só vai ser compartilhado quando o átomo central já estiver estável. Então, depois que o átomo central adquiriu a estabilidade do octeto, 8 elétrons na camada de valência, ele pode fazer uma ligação dativa. Como que ele vai fazer? Ele vai pegar um par de elétrons dele, do átomo central, e compartilhar. Então a diferença da ligação covalente dativa é que o par de elétron compartilhado vem de um único átomo. Que átomo? O átomo central. E a ligação covalente normal, cada átomo entrava com um elétron formando o par. Aqui não. O par compartilhado vem do átomo central. Tá? Vamos justificar isso montando a fórmula do ozônio. Tá? O oxigênio tem 8 elétrons, 6 elétrons na camada de valência. Tá? Portanto, ele tem que fazer 2 ligações químicas para ficar com 8 e sobram 2 pares não compartilhados. Esses elétrons que sobraram que vão fazer a ligação dativa depois que o átomo central já ficou estável. Tá? Então, exemplo, ó. Eu tenho lá o ozônio, nesse caso aqui, 2 oxigênios, né? Eles vão interagir, vão fazer uma dupla, ou seja, os dois ficaram estáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu montei o O2. Eu não quero o O2, eu quero o O3. Então eu preciso colocar outro átomo de oxigênio. Cara, se o átomo central fizer mais 2 ligações duplas, ou melhor dizendo, mais 2 ligações, igual fez aqui, uma dupla, ele vai ficar com mais 2 elétrons. Já tem 8, com mais 2 vai ficar com 10. Não pode. Então o que vai acontecer? Uma vez o átomo central já estável, já com 8, ele vai pegar um par de elétrons dele e vai compartilhar com o outro átomo. Então olha a diferença. Aqui é uma ligação covalente normal.
cada oxigênio entra com um elétron formando o par compartilhado. Cada oxigênio entra com um elétron formando o par compartilhado. Essa é dativa. Como é que eu sei que é dativa? Depois que o átomo central ficou estável com 8, ele pega um par de elétrons dele que está sobrando e faz uma dativa com outro oxigênio. Então olha aqui, ó. Esse oxigênio aqui, esse daqui primeiro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons dele e compartilhou 2, ficou com 8. Olha esse. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons dele, não compartilhou nenhum. E esse par de elétron que está aqui entre os dois veio do central. Essa é a diferença. Ligação covalente normal. Cada átomo entra com um elétron formando o par compartilhado. Ligação covalente dativa. O átomo central já estável pega o par de elétron dele e compartilha com alguém. Tá? Fórmula estrutural. A ligação covalente dativa era representada por uma seta. Tá? Hoje não se indica mais representar por seta, faz simplesmente um tracinho. Se você olhar para esse estilo de interação, de representação, não dá para diferenciar essa dupla que é covalente normal dessa ligação que é dativa porque veio do central. Então recomenda-se também representar esses pares de elétrons isolados que não participaram da ligação, através de traços. Olha como é que ficou, ó. Esse oxigênio fez uma dupla, está aqui, e dois pares de elétrons isolados. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele compartilhou 2. O átomo central fez uma dupla, uma outra ligação do lado de cá e sobrou um par. Então olha aqui o central. 1, 2, 3, 4. Essa ligação veio dele. 5, 6. É a dativa. Como é que eu vou confirmar que é dativa? Olha o outro átomo. Ele tem 3 pares de elétrons não compartilhados. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pares. Os 6 elétrons dele não foram compartilhados. Conclusão, essa ligação veio do central. Esse par veio do central. É a dativa. Ok? Então, por aqui eu consigo visualizar. Por aqui não. Tá? Outros exemplos, ó. O enxofre faz uma dupla, estabilizou, pega o par de elétron dele isolado e faz dativa. Depois que ele ficou com 8, ele empresta, compartilha esse par e o oxigênio nenhum elétron. Então aqui é dativa. Mesma coisa acontece aqui. Dupla, dativa, o oxigênio continua com 6 elétrons sem compartilhar, e outro par que sobrou, mais uma dativa aqui, ó. O oxigênio continua com 6 elétrons sem compartilhar. Tá? Regra para ácidos. Tá? Tem essa regrinha que eu tenho que usar. O átomo central, quem faz mais ligações. O oxigênio vai estar ligado direto no central. O hidrogênio que vira H+, vai estar ligado no O. O hidrogênio que não vira H+, vai estar ligado no central. Tá? Vou aplicar a regra para o ácido sulfúrico. Tudo bem? Então, primeira coisa, o hidrogênio tem um elétron, vai fazer uma ligação só. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, tem que fazer 2 ligações. E o enxofre também tem 6 elétrons de valência, vai fazer 2 ligações, sobram 2 pares. Quem que é o átomo central? O enxofre. Quantos oxigênios tem ao redor dele? 4. E quantos hidrogênios estão ligados no oxigênio? 2. Então vai ficar assim, ó. Central, 4 oxigênios ao redor e 2 hidrogênios ligados no central. Como é que eu vou fazer a ligação? Eu vou começar pelo hidrogênio. Tá? Então, ó,
hidrogênio ligando no oxigênio, hidrogênio ligando no oxigênio. Pronto, estabilizou o hidrogênio. O oxigênio do hidrogênio se liga no central. O oxigênio do hidrogênio se liga no central. Pronto, estabilizou o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos olhar o central agora. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O central também está estável. Uma vez que o central estiver estável e sobrar elétrons sem compartilhar, ele faz dativa. Uma vez que tiver elétrons sobrando e ele já está estável, ele faz dativa. Então esse oxigênio vai ter os seus 6 elétrons sem ser compartilhados. E esse oxigênio também vai ter os seus 6 elétrons sem serem compartilhados. Tá? Então a fórmula vai ficar assim, ó. Esse par de elétron compartilhado eu coloco entre os dois átomos. Esse par de elétron compartilhado eu coloco entre os dois átomos. Esse par de elétron entre os dois. Esse par de elétron entre os dois. A dativa lá em cima, a dativa aqui embaixo. Tá? Essa é a fórmula eletrônica. Ok? Então, ó, covalente normal, covalente normal, covalente normal, covalente normal. Estabilizou o central, dativa com o par de elétron que sobrou, dativa com o par de elétron que sobrou. E a estrutural, né? Cada ligação é um traço. Para diferenciar a normal da dativa, eu posso representar os 3 pares isolados. Ok? Beleza. Muito bem. Vamos para exercícios. Ele quer que você faça, né, o SO2, tá bom? Então, oxigênio, 6 elétrons de valência, faz 2 ligações. Enxofre, 6 elétrons de valência, também vai fazer 2 ligações. 6 elétrons, 2 ligações, tá? Então, enxofre com 6 elétrons, oxigênio, 2 oxigênios, né? Aqui ele vai fazer uma dupla, vai ligar aqui, estabilizou o central com 8, o central vai pegar o par de elétron dele e vai fazer dativa, tá? Então, de acordo com a figurinha que ele pôs aí, do lado de cá uma dupla e do lado de lá a dativa. Se você quiser, você pode colocar o par de elétron não compartilhado do enxofre aqui, os 2 pares de elétrons não compartilhados do oxigênio aqui e os 3 pares não compartilhados aqui, para você verificar que é dativo. Tá? Pares de elétrons compartilhados. Elétrons compartilhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não compartilhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Não é sempre o dobro, não. É uma coincidência. SO3. Já vimos, né, que o enxofre faz 2 ligações, o oxigênio também faz 2. Então o enxofre vai fazer, primeiramente, uma dupla. Estabilizou o oxigênio e o átomo central. Portanto, o enxofre pode pegar o par de elétron dele isolado e fazer aqui uma dativa. E aí ele pode pegar o outro par de elétron dele isolado e fazer a segunda dativa. Ok? Portanto, dupla, dativa ali e dativa lá em cima. Se quiser complementar, 2 pares isolados aqui e 3 pares isolados para cada oxigênio. Tá?
Elétrons compartilhados, 2, 4, 6, 8. Não compartilhados, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Não, não é sempre o dobro. Coincidência. HClO. Olha, já te disse que o oxigênio é o central, tá? Você vai saber disso porque esse ácido aqui veio do HClO3, tá? Então, ao redor do cloro tem mais 2 oxigênios, tá? Então, é O ligado no cloro e o H no O. É a regra de ácido, tá? Então, eu tenho lá o hidrogênio se ligando ao oxigênio e aí o oxigênio se ligando no cloro, que seria o átomo central, tá? Se tivesse mais 2 oxigênios aqui, o ácido original, tá? Estabilizou o O, estabilizou o H, estabilizou o cloro. Portanto, só tem ligação simples. Aqui não tem nenhuma dativa, tá? Ligação com valente normal. Elétrons compartilhados 4, né? 2 ligações. Não compartilhados 2, 4, 6, 8, 10. Ácido sulfúrico foi exatamente o exemplo que eu pus, né? Então, como é que vai fazer a ligação? Ó, a regra é átomo central, 4 oxigênios ao redor do central e 2 hidrogênios ligados no oxigênio. Começa pelo hidrogênio, hidrogênio no O, hidrogênio no O. O oxigênio do hidrogênio no central. Estabilizou o oxigênio, estabilizou o oxigênio. Olha o central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estável. Vai pegar o par de elétron dele, dativa. Vai pegar o par de elétron dele, dativa. Tá? Portanto, ligações começa pelo H, depois o enxofre, o oxigênio no enxofre, e aí as dativas, tá? Então, compartilhados, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Não compartilhados, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se você quiser, você pode indicar aqui, ó, 2 pares de elétrons isolados no oxigênio, mais 2 pares aqui. Nesse oxigênio, 3 pares, portanto isso aqui é dativo, e aqui 3 oxigênios, 3 pares no oxigênio, também dativo. Utilizando o modelo apresentado no resumo da aula para a construção de fórmulas, escreva as fórmulas estruturais para os compostos a seguir. Ele fala que a hidrazina é utilizada como intermediário da indústria de fertilizantes. Também é utilizada como combustível. Cara, bom, o que eu tenho que saber? O nitrogênio tem 5 elétrons de valência, faz 3 ligações, e o H tem 1. Como eu tenho 4 hidrogênios, eu vou colocar 2 para cada nitrogênio. Tá? Portanto, os nitrogênios, eles vão ter que fazer ligação química entre eles. Então, hidrogênio no nitrogênio, hidrogênio no nitrogênio, hidrogênio no nitrogênio, hidrogênio no nitrogênio. Ó, estabilizei os hidrogênios, o nitrogênio faz 3, cada um fez 2. Portanto, vai fazer uma ligação aqui. Ok? Então a fórmula é essa, a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica. Beleza? H2O2, cara, é o H ligado no O, sem dúvida. Então vai ter que ligar primeiro o hidrogênio no oxigênio, o outro hidrogênio no outro oxigênio. Estabilizei os hidrogênios. O oxigênio faz 2 ligações, fez uma só. Vai fazer uma entre eles. Tá? Ok? E o senhor ozônio, que a gente já tinha visto, né? Eu tenho 3 oxigênios, portanto, primeiramente
eu vou estabilizar um oxigênio, fazendo uma dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabilizou. O central também ficou estável. Uma vez o central estável, ele pega um par de elétron dele e faz uma dativa. Ok? Então vai ficar assim a fórmula estrutural. Tá? Questão terceira. O etanol, também conhecido como álcool etílico, é um álcool comum, é utilizado em boa parte dos automóveis brasileiros e há mais de 30 anos, o que torna o país pioneiro na utilização da substância como combustível automotivo em larga escala. A produção de etanol aumenta bastante a partir de 2003, no início da comercialização dos gases de combustível. A forma estrutural dessa substância pode ser representada por, tá lá, indica o número de elétrons compartilhados e não compartilhados. Cara, o carbono, família 14, ele tem 4 elétrons. E fez 4 ligações, então não sobra nenhum elétron isolado. O hidrogênio tem um elétron e ele fez uma ligação, então não sobra par de elétron isolado. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele faz 2 ligações e sobram 2 pares. Então, elétrons compartilhados: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Não compartilhados: os 4 elétrons do oxigênio que não fizeram ligação química, tá? Na camada de valência. Pessoal, teoria é isso, tá? Resolução do exercício de tarefa, ok? Façam a tarefa mínima para gravarem esse conteúdo. Obrigado pela atenção. Boa semana a todos. Fique com Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.